Uma Ai, vez cadê Flamengo. cadê a criança? Não é criança hoje não, hoje é adulto. Agora, de noite é adulto. De manhã é criança. Mas eu não tô vendo eles. Mas tem que convidar, tá chegando. Entendeu? Uhum. Oiê, camisa do Mario. Você Yeah. gosta do Mario? Ei, papai. Hum, Eu cresci um pouquinho, cresceu, né? mas porque eu comi a banana, né? É, comeu a banana e cresceu. Já, você vai derrubar. E agora, Gambiarra do papai. e agora cabelinho. É, coube. Fala, Lan. Fala, Caio, xará. Caio? Chama a hora. Tem um Caio aqui, Gui. Xará do papai. Uhum, Tita, a coelhinha? sim. A coelhinha? Chamei o Alan. Fala. Sabia que ia ser o fundo mais bonito de todos. Ah, pô, até inverti. Normalmente não é esse lado que eu uso, não. Eu fico do lado de lá, mas eu falei, não, tem que mostrar essa parede bonita aqui, né? Esse lado tá bonito mesmo, esse lado tá show. Ah lá, Fidel, Che, tem o Lula, Dilma, Marx. Tem a arte do Tempos Leozinho, bons, né? a arte do Leozinho aqui, ó. Também tem uma aqui. Ah lá. Vou nem mexer pra não cair minha gambiarra. Digo, Bruno. E aí, como é que tu tá? Fala aí. Brasil. Tudo bem, cara. Estamos indo, né? Na luta aí. Tá trabalhando muito na quarentena? Cara, eu tô trabalhando mais do que normalmente eu trabalho. É, então, algumas pessoas estão falando isso e outras ao contrário, assim. Talvez menor demanda. Porque Porque, não tem uma fala. organização, cara. Porque assim, toda hora é hora pra tu fazer alguma coisa, bicho. Entendeu? Então, às Sempre vezes, tem uma demanda, né? Editar alguma coisa, corrigir, mandar foto, a reunião, um pô, curso. cara, o pessoal da secretaria, alguém. Sempre tem que fazer, entendeu? E me diz uma coisa. Se apresenta aí pra quem não te conhece. Tem gente que não te conhece. Bem, meu nome é Alan, eu sou professor do estado do Rio de Janeiro. Também trabalho na Secretaria Municipal de Nova Iguaçu, estado lá e no estado. Dou aula no curso de formação de professores e estamos aí, a luta, flamenguista, carioca. É, o Beto falou, saudações rubro-negras, passou o VT hoje, né? Pode escrever, pode escrever. E você tá gostando desse trabalho? Você gosta de estar fazendo o que você faz? Você se vê fazendo outras coisas? Cara, eu gosto muito de ser professor. Eu não gostaria de ser professor, mas eu acho que eu me daria bem fazendo muitas outras coisas. Eu gosto mais Mas eu acho que é que uma trabalha característica na de aquariano. Lá, o Guigui é aquariano também. Ah, ele é? Quando é seu aniversário? Faz 18 de fevereiro. Pô, no mesmo dia que Eu sou eu. aquariano, papai. 18 de fevereiro? 2 de fevereiro, pô. Caraca, não me lembrava disso não. No mesmo dia, cara, que maneiro. Bacana, bacana, aquariano. Aquarianos são pessoas que vêm trazer as boas novas do futuro. Com certeza. Minha mãe também é. E minha tia, minha prima. Sou Ih, tá cercado de aquariano. cercado de aquariano. Maneiro, maneiro, maneiro. Diretora da minha escola. É, eu conheço poucos aquarianos. E me diz uma coisa, por que que você foi parar na pedagogia? Cara, eu tava fazendo história e decidi fazer um vestibular para pedagogia. 2016. Fiz, passei e parei lá na Unirio. Aí cheguei lá e me apaixonei por aquele lugar. E a universidade que eu estou estudando até hoje, né? Fazendo doutorado lá. Agora fiz mestrado, agora estou no doutorado com a Maria Luísa, no Largo Maria Luísa. Show de bola. Em que área? Fala um pouco aí da sua pesquisa. Depois a gente Cara, volta para como foi parar lá. Vamos ainda assim. a pesquisa agora, do doutorado, É. É, mas pode falar também do mestrado, tudo. mestrado Pode ficar à vontade. Eu gosto de saber um pouco sobre o que cada um tá fazendo, é bom falar, né? sempre formação de professores, né? Tá escutando legal aí? Tô escutando bem. Tá. Primeiro, no mestrado, eu fui pesquisar a formação de professores lá no Inácio, no colégio que eu dou aula, no Colégio Estadual Nacional.
E agora eu estou estudando a escrita acadêmica. Foi uma coisa que eu me apaixonei. Um tema que eu me apaixonei quando fui fazer um curso. Na própria uma disciplina dessas optatórias que tem na Unirio, sabe como é que é? Sim, sim. E lá, só que no curso era uma disciplina optatória de mestrado e doutorado com a própria Maria Luísa. E eu comecei a ler sobre isso. E fui ler um cara chamado Howard Becker, que é um sociólogo norte-americano, que tem um livro, Truques da Escrita. E eu fiquei tão encantado com aquele livro, eu fiquei tão encantado com aquele cara que escrevia tudo que eu podia ler dele. Eu falei assim, acho que se eu for para um doutorado, eu quero escrever sobre escrita acadêmica. E aí fui fazendo umas oficinas disso e tal, dei uma aula aqui, outra ali. E tô aí agora, lendo e estudando sobre isso. Escrita acadêmica. Eu tenho um pouco de dificuldade com escrita acadêmica. Eu não gosto muito, não. Tô precisando também, então, ler esse cara aí pra ver se eu gosto, se eu fazer um curso desse. Cara, o livro dele é fantástico. Eu tenho. Calma aí, peraí, fica aí. Truque do desejo, Truques da Escrita. da Aí escrita. foi esse livro que eu falei, cara, eu quero escrever igual esse cara aqui, eu quero estudar o que esse cara estudou aqui. Ó, o aquariano aí, rapaz. Ele faz aniversário no mesmo dia que você. Quem? Ele, o Alan. Tio Alan. Oi, Você falou comigo também? Aham. você, ó. Quem? Ô, Caio, Fala. antes de eu entrar, ele tava falando que ficou grandão porque tava comendo banana. Porque na verdade essa blusa minha mãe deu pra ele, mas tá um tamanho grande. Eu acabei não trocando, aí ele quis usar mesmo assim, aí ele sempre fala, eu cresci quando ele dorme. O sonho dele é ser adulto, é ser grande, ele odeia ser criança. Quem? Então todo dia ele acorda, ele pergunta se ele cresceu e tal, ele come, fala se ele cresceu, ele quer crescer. É, maneiro, cara. Bacana. Eu tava falando da Unirio, né? Você perguntou, por que como você chegou na Unirio, na pedagogia? E, Caio, alô? Travou um pouquinho. Eu tô te ouvindo, só que a imagem travou. Deixa eu ver, minha internet tá normal. Tá normal, voltou. Não, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Mas aí vai perder tudo. Tá, ele volta de novo, aí vem. Pera aí, gente, Alan já volta. Domingo geralmente dá isso. Essa hora, em geral, já dá isso. Sim, grupo dos pedagogos. Você faz pedagogia também, Caio? Ou já fez? Vai voltar. Voltou, Alan. Voltou. Ah, Eu não acho que foi minha ainda não tô internet. te Eu botei o vendo. microfone aqui para escutar vocês melhor. Ah, sim, sim. A gente pode também bater um papo. Não é só com gente que já tá na pós, não. Oi, fala. Agora tô te Aliás, vendo. falar com estudante. Eu não tô te vendo, não. Você tá me vendo? Tá todo mundo vendo os dois? Eu tô te vendo. Eu só tô vendo. Ah, agora eu tô te vendo. Beleza. Então vamos na ordem cronológica. Eu tenho perguntado se as pessoas lembram da educação infantil e da alfabetização. Você lembra da sua educação infantil? Tem memórias? Lembro muito da educação infantil. Lembro da alfabetização. Inclusive, eu demorei a ser alfabetizado. Foi no antigo segundo ano, que hoje seria o terceiro, segunda série, né? Que hoje seria o terceiro ano. Eu demorei bem a começar a ler e escrever mesmo, assim. Tive uma dificuldade muito grande disso. Eu acho que até por isso que eu estudo um pouco de escrita acadêmica também. Deixa ele não, depois eu tomo. E aí você. Ah, mas eu acho que a alfabetização ela vai mais ou menos até isso mesmo, né? A segunda série. Assim, lógico, todo mundo vai sempre comparar com a maioria, né? Tipo, se numa turma todo mundo aprendeu
no primeiro ano, aí a mãe já vai comparar, a mãe, né, com tipo, o meu filho está demorando muito e tal. Mas na minha escola tem muitos É, alunos que chegam no terceiro ano sem saber ler e escrever, né? não, Existem várias hipóteses de por que que uma criança pode demorar para aprender a ler e escrever, né? sim, e tem uma coisa muito injusta com os professores do ensino fundamental 1, principalmente os professores alfabetizadores, que é você exigir que esse professor no primeiro ano alfabetize, sei lá, tem o quê? Quantos tem na tua sala? 31. Geralmente 30. entre 30 e 33. 30, vamos botar 30, então. Quer dizer, exigem 30, de é. você, Caio, que alfabetize em um ano. A gente sabe que é um processo e tal, mas aquele negócio, né, que tem que chegar lá, esperam que chegue no final do primeiro ano do ensino fundamental 1 com todo mundo alfabetizado. Isso é muito cruel com o professor, né, cara? Ah, Cobrar com isso. certeza. A gente se sente enxugando gelo, né? Se a gente for ver, É, acompanhar os descritores da prefeitura, é, a gente é, está muito atrasado. Ainda mais lógico, tem escolas e escolas, CREs e CREs, né? A quarta é. CRE ali na Maré é uma das com índices mais baixos, né? De notas, etc. Não que isso queira dizer tudo, mas é Sim, lógico que sim, sim. reflete uma realidade. Cara, é a tua escola da manhã, né? É, a escola da manhã. Então eu imagino, porque eu não sou da prefeitura do Rio, mas imagino que ainda tem uma estrutura razoável de escola da manhã, ou não? É, tem escolas com estruturas piores, principalmente assim, na parte estética, assim, as salas são bonitinhas, Uhum. entendeu? Mas em geral é isso, turmas superlotadas e, enfim, você acaba ficando com alunos que deveriam ser de inclusão sem laudo. Aí você fica com uma turma com mais ou menos uns quatro grupos, um grupo assim mais avançado, um intermediário, um grupo mais atrasado. Vamos botar aí 10, 10, 10. E esses que são, tipo, tem algum tipo de De deficiência que você deficiência, sabe, convivendo, mas não tem laudo, então não tem mediador, isso acontece muito, né? Eu tô vendo que tem vários ex-alunos aqui entrando aqui, vários ex-estudantes meus. Tô Papai, vendo a Ah, galera aqui, maneiro. ó. papai, Daniela, a galera, queria que o estudantes papai tá aqui atuais. na aula, a gente E aí, você vai depois fazer seguiu a escola de boa, foi se seguindo, você mudou muito de quiser, escola? Você estudou escola pública ou particular? papai, Não, eu estudei em escola se pública. eu me papai na aula, Até eu o posso antigo fazer oitavo ano. Depois o eu fui para que uma escola você quiser. particular. Mas de boa, cara. Assim, depois, foi um negócio Eu que depois que eu fui você quer alfabetizado, que eu comecei a ler mesmo, que eu descobri que era ah, legal ler, eu fui embora. ficou E eu tive a sorte de ter pais que me davam muitos acessos a livros, a filmes, a uma série de coisas. Mas tem uma coisa muito importante nesse processo meu de alfabetização, na verdade, não só de alfabetização, como de descoberta da leitura, do prazer de ler, que foi uma tia minha que morava em Itaperuna. E ela trabalhava numa escola, num CEP, no CEP do Estado, ela era, acho que, secretária lá, acho que secretária escolar. Cara, ela tinha uma sala com muito livro desses, tipo, tinha Pedro Bandeira, tinha muito Ah, livro sei. assim, e muitos Pessoa citou livros. bastante esses livros, assim, tem a história de aventura, né? E ela tinha aquilo, eu passava as minhas férias lá, porque a minha avó morava lá. E minha avó era costureira. Então era o seguinte, era eu o dia inteiro em Itaperuna, uma cidade pequena, quer dizer, né, comparada ao Rio de Janeiro, é uma cidade pequena. E minha avó costurava, eu ajudava ela a costurar, ou eu ficava lendo. Cara, eu lia aquelas prateleiras todas. Isso é uma coisa muito importante. Até hoje eu falo isso para ela. Outro dia eu falei isso para ela. E foi uma coisa que mudou muito assim meu processo de leitura. É muito bom quando deslancha a leitura, né? Dá uma alegria. Quando a gente também está Cara. trabalhando com alfabetização, assim, a gente vê a criança aprendendo a ler, escrever, depois quer ler tudo. Tudo que pega quer ler, é muito bonito, né? É bacana, bacana. Ó, Caio, tem uma aqui. Passei para o Daniele. UERJ, prof. Daniele. Parabéns. Parabéns, querida. Que orgulho. O UERJ é braba, raiz. Cara, aí a garotada lá do Inácio, do meu colégio, assim, não é porque é o meu colégio, assim, meu, não porque é meu, mas é porque eu gosto, amo aquele espaço. A galera lá é braba, bicho. Essa galera não é mole, não. Tem uma galera ali que. Pô, a escola normal forma muito bem, né? Quem chegou na pedagogia do normal chega com uma base muito boa, na Chega prática. Já pode ir arrebentando. para a sala de aula, né? Não chega, eles chegam Lógico que a arrebentando. graduação traz reflexões.
Mas, pô, chegar do normal, ele chega com uma experiência boa de Chega, fazer cara, porque trabalhinho, cartaz, de lidar com a turma. não só isso, tem isso ainda forte no normal, mas tem uma coisa de refletir, de ler. Cara, os textos, por exemplo, que os meus estudantes leem, é o mesmo texto que a gente lê na faculdade, cara, que a galera lê na graduação. Entendeu? Eu levo, sei lá, levo Bourdieu, Foucault, a galera, os professores de sociologia trabalham muito com Marx, com Engels, levam tudo. Eles têm uma base teórica fantástica e que não, assim, é claro, guardadas as devidas proporções de instituições, não deixam muito a Até dever para pela idade, né? graduação, A gente vai não. amadurecendo depois. É bem relativo, cara, porque tem uns estudantes que são tão maduros que eu olho assim e falo, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a eles, entendeu? Eu também, total. Eu Cara. também. O Zé, quando chegou na pedagogia, ele Zé chegou Ricardo. destruindo, sempre. É, Zé Ricardo é vou entrevistar maravilhoso, ele né? terça-feira. Zé Ricardo é maravilhoso, cara. Não tem nem comentários pro Zé. Aprendi muito com ele. Lá no CAP, percebemos grandes diferenças entre as estagiárias que passaram pelo normal antes de entrar na graduação. Ah, bacana, bacana. Lohane. É engraçado ver eu acompanho as suas lives quando eu não posso entrar assim para ver na hora, você bota lá na IGTV, né? Que é um negócio Quando termina, dá para compartilhar direto. Rapidinho compartilhar. compartilha. Aí eu olho lá e olho lá, vejo, e tem uma galera da pedagogia que acompanha, nossos amigos. Tem, é Bacana maneiro, isso, né? né? Isso é muito bom. Cara, você, no seu primeiro Sala dia de de aula não pode aula, deixar. você teve uma experiência um pouco assustadora, não foi? Você criou um blog até, não foi? Pra dar uma desabafada. Travou. Travou. Não tô te ouvindo. A colherela. Tem que sair e voltar de novo. Tem que sair e voltar de novo. Não tô te ouvindo. Pera aí. Poxa, papai, tá acabando? Não, tá na metade. Legal. Ah, Didi, poxa. Sem som? Pra mim também? Vamos ver. Fala. Voltou? Tá normal. Voltou. Pra mim voltou. Eu Tá. tinha falado sobre o primeiro dia de O aula, que primeiro você fez dia até um blog, não foi? foi, Você na época, foi porque eu não sei se tu lembra, eu me formei. antes daquela Eu, greve de 2012. não, eu me formei no meio da greve. Então. Eu, Vitor, Ana, uma galera se formou, Débora Luna, uma galerão. Sim, sim. Eu já tinha passado em 2 concursos, um para trabalhar na assistência social de Belford Roxo e outro para trabalhar no município de Nova Iguaçu. E aí foi o seguinte, eu fiz esses concursos ali no último ano ali de graduação, falei, pô, vou estudar, fazer esses concursos, passei nesses 2 e me chamaram. Tava assim, e eu falei, cara, eu preciso me formar no meio de uma greve. E a gente foi, negociou lá, nos formamos, todos, um grupo lá, uma dúzia de estudantes. E eu me formei, eu colei grau numa sexta-feira. Se eu não me engano, foi 8 de agosto, se eu não me engano. Ou 4 de agosto. Eu sei que foi em Na agosto. segunda você estava em sala. Tava em sala de... Não, já estava entregando documento lá em Nova Iguaçu, na Secretaria Municipal de Nova Iguaçu. E 1 mês e meio depois estava em sala de aula. Né? Então, assim, o interstício ali foi o menor possível. Foi bom, porque eu precisava de grana, precisava começar. Mas eu fui para uma escola muito pequena, na beira do Rio Botas, que os estudantes chamavam de valão, porque é um pedaço do rio muito, muito sujo. E cheguei lá para substituir uma professora. Não, cheguei lá para ficar numa turma de 4º ano, onde já tinham passado vários professores. 4º ano do ensino médio. Não, do ensino fundamental. Ah, tá. Fundamental. Era professor do ensino fundamental 1, da educação infantil até o Ah, quinto ano. sim. Lá eu sou P2, né? Não sei como é que é no Rio, que é a nomenclatura Tá bem, lá. mesma coisa, P2, é isso também. P2.
E aí cheguei lá, tipo, numa sexta-feira, levei meu memorando bonitinho, aí a professora da sala de aula falou, hoje não tá tendo aula porque tá faltando água aqui e tal. Era uma escola que tinha muito problema com água, o município tem muito problema com água lá. E na segunda-feira você vem já para dar aula que eu vou te ajudar. Aí que eu pensei, pô, beleza, eu vou preparar uma aula aqui, a professora vai passar a turma, vai me mostrar. Porra, ela me jogou dentro da sala de aula e falou, isso aí o professor novo se vira. Aí eu olhei, cara, aquela garotada assim. Isso porque a diretora já tinha me falado assim, que bom, um professor homem, vamos ter aula de educação física. Eu falei, não sou professor de educação física não, sou P2. Sou P2. Aí ela, tá. Aí ela assim, você Tinha vai fazer... outros homens P2 ou você era o único da escola? Não, tinha um outro, um cara fantástico, o Edson, que infelizmente faleceu, amigaço, parceiraço. E uma fatalidade, mas tinha ele também, aprendi muito com ele, inclusive, foi o cara que me ensinou muita coisa. E aí a diretora falou assim, olha, tu vai pegar a pior turma. Caraca, a pior turma. É Já tinha sempre assim, quem chega por último, né? Sempre pega a pior turma, né? a dita pior turma, né? Depois eu vi que não era a pior turma, mas... Cara, tinha um estudante lá que tinha o meu tamanho, bicho. A primeira coisa que ele perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim dar aula pra você, cara. Assim, negócio... E foi meio traumático, porque, assim, eu lembro você falando com a Luciana, acho que domingo passado, não foi? Com a Luciana? Sábado, é. Sábado, E vocês estavam falando da formação. O curso de formação, a graduação na Unirio, que nós estudamos, 4 anos e meio, né? São 9 períodos, eu passei lá 5 anos lá dentro. Nenhum curso vai te formar para a sala de aula. Né? O que o curso pode te dar é uma base teórica importante para você refletir, você pensar a prática e você vai aprender muita coisa na porrada mesmo, ali entrando dentro da sala de aula. Só que eu não tinha essa noção na época. Né? Eu achei que, falei, pô, saí da graduação, fui bolsista disso, bolsista daquilo, li fulano, li Beltrano, vou arrasar na sala de aula, me ferrei. Cheguei lá e tive que baixar minha bolinha e aprender com os meus colegas. Só que o primeiro dia, a primeira semana foi muito traumatizante. Porque a violência que tinha naquela escola, no entorno daquela escola, a violência dentro daquela comunidade e a violência com que os alunos tratavam os professores e me trataram, não violência física, né? Mas todo mundo gritava, todo mundo estava acostumado a gritar, a coordenadora, a diretora, não sei o quê, e eu fiquei vendido com aquilo, não sabia lidar com aquilo. E eu tive que aprender ali, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheci, com a Lohane, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, com Lúcia Tereza, que no primeiro dia eu indo para lá, num ônibus, um calor da porra, eu ligo para ela e falo assim, Lúcia, isso. A Lúcia assim, olha, Lã, eu sei que você está muito nervoso. A única coisa que esses meninos, que essas crianças precisam é de um professor para chamar de seu. Eles não tinham tido professor fixo o ano inteiro e agora eles vão ter. Então é isso, seja o professor deles. E eu sempre falo que até hoje eu fico, isso me marcou muito, marcou na minha formação como pessoa, como professor. E até hoje toda sala que eu entro, eu quero ser o professor que aqueles estudantes vão chamar de seu, o meu professor, né? E foi um aprendizado muito bacana, cara. Foi duro, assim, Muito foi bonito, muito bonito. doloroso, mas foi muito bom, foi muito bom. Parece até aqueles filmes, assim, tem vários filmes assim, né? Do Mudança de Hábito, do Escritores da Liberdade, por entre os muros da Tem. escola, assim, pegar uma turma braba, sofrer no começo, depois conquistar eles, dá sempre uma história bonita, né? Sempre tem um sofrimento, mas é uma realização muito bacana, assim. Tem muitos filmes bacanas. Inclusive filmes que eu passo muito lá na formação de professores. Todo ano eu escolho um desses para passar e a gente discutir um pouco lá Quais filmes no você passa lá, curso. além desse? Cara, eu já passei tanto filme, bicho. Fahrenheit, do Truffaut, que é um filme dos anos 70, que é aquele do livro dos bombeiros que queimam livro.
É muito legal ter essa liberdade, né, no nosso trabalho, de poder, vou passar um filme aqui, aí ver o feedback deles, É, né, contribuir na formação deles, promover é. debate. Até a Amélie Poulain eu já passei na sala de aula, cara. Tem um filme recente que ganhou o Oscar. Como é que é o nome? Aquele do pianista negro. Caramba, esqueci agora. Que ele viaja pro sul dos Estados Unidos, né? Aquela área mais racista dos Estados Unidos, com um motorista italiano, super racista também. Lohane, me lembra o nome aí, Lohane, do filme. Esqueci. Então, assim, a gente vai escolhendo filmes com temáticas que aquela turma, que aqueles adolescentes querem Passe discutir. Verde. Passe Verde? Não, não é esse no filme. Enfim, depois eu lembro o nome do filme. E é bacana, cara. Assim, eu gosto muito de trabalhar no curso normal, na formação de professores. Você já teve uma situação de ameaça de morte por pai de Duas. aluno? Duas? Duas. Uma foi um pai de uma estudante. Esse senhor até se envolveu com umas questões aí de milícia e veio até falecer, esse rapaz. E me acusou de doutrinar os estudantes. Green Book, o nome do filme. Lembrei. Um book, tem uma questão do guia. Ela botou o guia, eu lembrei. Que o Green Book é o guia, né? Lá que ele usa para viajar lá pelo sul dos Estados Unidos. E aí foram duas. Então essa foi, eu nem lembro, 2016, eu acho, 2015. E teve uma agora, no começo do ano, e que veio por e-mail. E descobriram aí, você vai lá, faz um registro de ocorrência na delegacia e tal, não sei o quê, as mesmas ameaças, doutrinação, ideologia de gênero, todas aquelas besteiras. Uhum. E esse eu até tive um feedback do investigador da Polícia Civil, que eles tinham conseguido ver que ele tinha vindo de São Paulo, um negócio assim, e depois eu deixei pra lá, e nunca mais recebi também. Mas a gente, infelizmente, tem umas coisas assim meio doidas. E isso mexeu com você? Você chegou a deixar de ir algum tempo para a escola? Não, você continuou indo Não, normalmente? continuei indo normalmente. Cara, assim, eu fico bolado, não vou mentir não, mas tem uma coisa também que você não pode. Eu não queria deixar que esse medo, essa coisa tomasse conta e me paralisasse, sacou? Sim. Então, a gente fica meio bolado assim, mas depois é horrível que eu vou falar, mas depois você até acostuma. Já tá acostumado? Cara, eu tenho colegas que são constantemente ameaçados, cara. Sério? Constantemente. Colegas que são ameaçados por família, são ameaçados por responsáveis, recebem e-mail, recebem WhatsApp, tem WhatsApp clonado, tem dados expostos na internet, as pessoas expõem os dados de alguns colegas na internet. É esquisito, cara. É perigoso. Não sabia assim. que tinha essa frequência toda, não. Porque normalmente a gente não sabe, né? Mas, quer ver? Se tu entrar no Twitter do perfil do Escola Sem Partido, você vai ver que isso é uma tática deles. Eles pegam, expõem publicamente as redes sociais, os dados, se eles tiverem acesso, de professores que eles dizem que são doutrinadores e tal, aquela babaquice toda. E isso é uma forma de tentar intimidar nós, professores. E é uma prática muito comum desses grupos neofascistas. Eu enquadro o Escola Sem Partido como um grupo neofascista. E é muito comum, assim. É impressionante. Dá uma entrada depois no Twitter do Escola Sem Partido, tu vai ver a quantidade de denúncias, de denúncias que eles fazem. Vou ver. Eu não uso muito Twitter, não. Eu uso mais assim, às vezes, para ver mais notícias. Vou olhar lá. Mas até me dá um ranço essas coisas de Escola Sem Partido e MBL, que, putz, grila, mas eu não sabia que eles estavam nesse ritmo de ameaça total, assim, de morte, exposição de dados, não. Teve o Achava que eram casos pontuais, assim, que vazavam muito, assim, tipo, o professor foi filmado
falando mal do Bolsonaro, sei lá, ou falando bem do regime socialista em algum Aham. lugar. Eles fizeram um tweet recentemente, eu sei porque eu tenho interesse em escrever, já escrevi algumas coisas sobre escola sem partido. Eu ia perguntar isso. Recentemente eu estava lendo bastante sobre isso, aí fui fazer uma pesquisa rápida no perfil deles. Inclusive tem uma coisa assim, no STF teve um julgamento de uma ação que lá no estado do Paraná, se eu não me engano, eles queriam proibir o uso da palavra gênero, não sei o quê, e isso caiu por terra no STF, dizendo, olha, vocês não podem proibir um professor de falar uma palavra dentro da sala de aula e tal. E o tweet do pessoal da Escola Sem Partido foi o seguinte, o STF diz que não pode, papapá, daqui a pouco, quando as famílias começarem a fazer justiça com as próprias mãos, não reclamem. Então tu já vê o nível, né? Eles gostam de legitimar a violência, né? E É. deve funcionar com muita gente. Muita gente não deve ser que nem você, que vai peitar, vai continuar. Muita gente deve Funciona. pensar, não vou querer me arriscar não, pô, tenho aqui, tal, minha família, meu filho. Não, assim, muitos professores acabam impondo para si mesmos uma autocensura. O medo provoca uma autocensura. Então, os nossos colegas deixam de falar uma palavra ou de tratar de um assunto por uma questão de autocensura, dizendo assim, olha, tô com medo, então não vou falar a palavra gênero. Né? Como é que fala gêneros textuais? Não pode mais falar gêneros textuais? É assim? E o que eu ia falar? Você vê esse tipo de movimento em outros países, assim, quando você pesquisou, aqui pela América, Tem, outros lugares, tem. isso teve muito forte nos Estados Unidos. Agora, uns 2 anos atrás, teve um movimento na Alemanha também, de negócio de denunciar os professores, né, essa ideia de doutrinação, de lavagem cerebral. Porque, cara, no mundo inteiro, se a gente for ver, a gente está tendo os movimentos fascistas, populistas fascistas, neofascistas, eles estão no mundo inteiro, né, cara? Não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. Então, esses caras saíram do armário assim, saíram do armário, eles estão mostrando a cara agora, assim, sem medo, sabe? Então, isso tem no mundo inteiro. Portugal tinha alguma Doideira. coisa assim também, eu lembro de ter lido um movimento desse em Portugal, é uma coisa meio global, sim. É um absurdo, né? Cara, mas olha só, é absurdo pra gente que entende que esse tipo de proposta é absurda, e é absurdo quando você para pensar que, por exemplo, eles querem caçar as palavras dentro da sala de aula. Então, tem uma ideia muito errada, uma ideia muito rasa, de que se eu não falo a palavra, eu não levo aquele conteúdo, eu não levo aquela ideia para dentro da sala de aula, né? É uma Mas coisa aí você vai ter que fazer igual os artistas na ditadura, de passar mensagens subliminares para é chegar neles com outras palavras. pô, fazer as músicas, escrever igual o Chico Buarque escrevia as músicas para passar pela ditadura, porque os caras não conseguiam perceber a profundidade daquilo ali. Mas é uma ideia muito louca, porque, por exemplo, aquele livro de 1984, eu lembro, eu escrevi isso. Eles têm a ideia de fazer a nova fala. E tem uma passagem no livro em que o personagem principal pergunta para o cara que é responsável por revisar os novos dicionários. Como é que está lá o novo dicionário da nova fala? E aí o cara diz assim, estamos matando as palavras. Todo dia matamos 10, 100 mil palavras. Aí o responsável pelo dicionário fala assim, a próxima edição vai ser menor ainda do que a atual. Era a ideia de que se eu não tenho a palavra, eu não tenho a ideia. Né? Muito louco, eles têm essa coisa. Não, ó, você não vai poder falar a palavra gênero, você não vai poder falar isso, não sei o quê. Então a gente vai proteger. Pô, que pariu. Várias palavras também que vão sendo ressignificadas ou caindo em Sim, usos, tipo mito.
A palavra que eu sempre usei, mito. Eu não vou usar mais a palavra mito, Nunca que você vai mais! sempre se remeter a uma coisa só, né? Tipo assim. Pô, os caras roubaram até a camiseta da seleção que eu gostava, agora eu já não gosto mais da camiseta. Não gosto mais do hino, eu gostava até do hino, não gosto mais, pô. Mas será que também isso não é uma falha nossa de deixar eles dominarem É, setores e não é, lutar para estar neles e é. deixando de mão beijada setores fundamentais? Sem dúvida Porque nenhuma, eles né? estão dominando os setores que eles não dominavam, como a educação, né? Eles fazem exatamente o que eles criticam, né? Uma tentativa gramsciana de implementar a ideologia deles, Deles. criticando a mesma coisa, né? Fazendo. Sim, sim, ah, mas eu não sei se é uma falha nossa, mas porque a educação é um campo em constante disputa, sempre foi, né? A educação sempre foi disputada pelos pensadores, pelas correntes pedagógicas, e não é agora que isso ia deixar de acontecer. Mas agora eu acho que a gente consegue perceber melhor isso e por conta desses movimentos fascistas, né? Ixi, eu já tô usando. Agora, tem uma coisa que você falando desse negócio da apropriação dos símbolos nacionais, é uma coisa muito séria, porque a gente realmente deixou em algum momento que coisas que representavam a nacionalidade brasileira fossem, né, a nação brasileira fossem tomadas por um grupo que se diz patriota e que não tem nada de patriota, né? E isso realmente a gente deixou. Mas é isso, é a constante disputa, né? Sim. Vamos começar Ah, algumas perguntas filosóficas aqui? pode, essas não foram, não? Todas são um pouco, né? Todas são. Mas eu tenho perguntado algumas coisas assim para as pessoas, tipo, o que é felicidade? Cara, felicidade. Eu posso te dizer o que eu tô achando que é felicidade no momento. É poder ter uma casa, poder estar com a minha esposa, que é uma companheira maravilhosa, magnífica, que eu amo, e poder ter esse conforto de estar aqui falando com um amigo meu, de ter. De poder, de alguma forma, mesmo nesse isolamento, tentar continuar pautando as lutas, as coisas que eu sempre pautei. Isso, para mim, tem sido felicidade. Muito bacana. O que é o amor? Caraca, porra, cara, isso aí, cara, já escreveram um livro aí. O que é o amor? É aquilo que você sente pelo outro incondicionalmente e que te faz querer o bem do outro. Mais ou menos isso. Boa definição. Voltando aqui um pouco para a quarentena, o trabalho. Você falou que está trabalhando mais do que normalmente. Pô, por quê? Porque é difícil, pelo menos até um determinado momento, foi muito difícil organizar uma rotina de trabalho, né? E aí, Sim, eu acho que naquelas primeiras semanas foi difícil, né? Mas depois que passam uns 20, 30 dias, as escolas tiveram que se movimentar até para não ser alvo da alegação de que não estão fazendo nada e que pode cortar, tá com a geladeira cheia. Sim. Agora tá assim, mas tem uma coisa assim que é muito louca, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu encho o saco muito rápido das coisas, né? Então a minha atenção plena para uma coisa é muito rara, é muito fugaz. Então, por exemplo, eu começo, faço um trabalho, daqui a pouco eu paro, vou fazer outra coisa e volto. Se eu não tiver uma disciplina, né, um pouquinho de disciplina para, não, olha, eu sei que o meu foco de atenção dura meia hora aqui, então eu vou parar, sento ali na sala, jogo um pouquinho de Xbox, volto e faço outra coisa. Se eu não me cobrar isso, não rola. Fica difícil. Você é hiperativo? Acho que, não sei, cara. Acho que hiperativo, assim, como uma característica da minha personalidade, sim, não como uma questão neurológica ou algo parecido. Eu acho que cada um tem um jeito também de lidar, né, com a inteligência, a forma de trabalhar. Acho que não precisa todo mundo ser necessariamente focado numa coisa só. Você acha que precisa?
A gente precisa Não, acho que necessariamente não. se. Acho que não. Mas é porque eu acho que se, por exemplo, eu tô falando de um caso específico que é o meu, se eu conseguisse me focar durante mais tempo num trabalho só, eu acho que seria mais fácil, entendeu? Sim. Eu lembro que às vezes na faculdade você levantava, dava um rolezinho, Porra, voltava. vários rolés, né, cara? Não, Mas eu, faz parte também, a gente tem que ser obrigado a sentar, ficar 2 horas lá, pá, e sair. essa coisa arcaica, né, meio anacrônica. Eu, Leozinho, porra, Leozinho também. Eu olhava pro Leozinho assim, porra, Leozinho já sabia, a gente já saía, né? Isso quando eu não era expulso. Teve uma vez que eu fui expulso da sala pela Nailda. Eu e Léo. Eu não lembro se foi eu, Léo e Zé, ou se foi o Zé Roberto, ou se foi eu, Léo e Marquinhos. Não lembro, cara. A gente foi expulso porque a gente tava de saco cheio, rindo pra caralho. Ela mandou a gente se retirar da sala, cara. Olha que loucura. Doideira, né? Ah, eu também fiz muito isso. Até me arrependo um pouco, mas também é questão de maturidade, como eu tinha falado antes, que eu acho que é É, relativo. é. Mas cada fase, a gente, com a cabeça de hoje, voltasse lá, aproveitaria de outras formas, né? Isso é papo de velho, né, Caio? Pô, olha, se eu soubesse na sua idade o que eu sei hoje, porra, Caio. Papo de velho. Nossa viagem para Recife foi em 2009. E a rede 2009 tem social 11 anos. que a gente usava era o Orkut. Eu lembro que as postagens daquela viagem eram no Orkut. Aí eu não lembro quem fez um álbum e só compartilhou com a gente. Você lembra disso? Sim. Pô, cara, muito doido, cara. Muito doido, Você muitos acha que essas tempos. viagens são importantes para a formação do Acho. professor? Eu não sei se as viagens em si, mas os espaços de debate, sim. Participar desses espaços são importantes, porque também são espaços de formação. Eu comentava, eu e o Orlando conversávamos sobre isso outro dia. Ih, acho que caiu aí, Caíto. Não, foi o Guigui que jogou a bola aqui. Participar desses espaços, plenária de encontros nacionais, plenárias de movimento estudantil, movimentos sindicais, independente se é lá no Recife ou Irajá ou na Urca, é importante, porque são espaços formativos, entendeu? De aprendizados, assim. Inclusive, muitas coisas que eu sei, que eu uso hoje como prática de sala de aula, que eu penso, que eu escrevo, muitas eu aprendi na mesa do bar. Entendeu? Ou ali fora na Unirio, ou numa chopada, ou numa viagem, ou sentado no ônibus discutindo com alguém. Por isso que eu acho legal também esse movimento da gente dialogar entre nossos pares, pessoas que trabalham, que estudaram com a gente, já passado, né, aí, alguns anos. Alguns bons anos. A Unirio ela forma bem, né, para o mercado, eu acho. A pedagogia para concurso, muita Se a gente gente, bem empregada, não? tem. Se a gente for olhar, por exemplo, pelo menos daqueles períodos em que a gente conheceu bem as pessoas, a galera está aí no município, está nas melhores escolas, ditas melhores escolas particulares, estão fazendo doutorado, mestrado. Pô, o Henrique, que estudou com a gente, hoje é professor da Unirio, cara. Caraca, orgulho, Porra, né? pô, o Henrique foi meu veterano, e Renatinho tá aí, é diretor de uma escola do estado, também tá aí lutando. A galera tá todo mundo aí, entendeu? Eu vou entrevistar eles também. O Renatinho já foi. O Henrique falou que tem vergonha. Ah, meu Deus, não acredito. Fala com Pô, ele pra vir. nosso muso fitness, crossfiteiro. Pô, intelectual e fitness, é tudo de bom, né, cara? Pois é. Ele é o Rodrigo Hilbert da pedagogia. Não, não, aí não, é diferente. Eu Rodrigo sou Hilbert é professor. você que faz, Eu não. restaura máquina, cozinha, pinta a parede, Eu sou, ajeita tudo. eu sou o professor Pardal da pedagogia. Por que, professor Pardal? Explica aí. Eu tô escutando uma risada do outro quarto. Também tô. Vou ouvir. Porque eu. Tem muita gente que não conhece o professor Pardal. Explica aí. Cara, o professor Pardal era um personagem da revista do Tio Patinhas. E ele era um cientista todo maluco que inventava umas coisas que não davam certo, outras que davam certo. E eu me vejo mais como um curioso que gosta de experimentar assim as coisas. Então, e eu cresci com meu pai. Meu pai muito jovem, para ganhar dinheiro, ele começou a fazer pequenas reformas e pintura de parede,
tomada, fazer umas coisas assim. Depois ele foi fazer um curso de mecânica, não sei o quê. Então ele sempre foi um cara que fez muita coisa manual. E ele gostava de fazer isso em casa. Eu cresci com essa influência. E era uma coisa também meio assim, não, para que eu vou contratar alguém se eu sei fazer? Então eu fui criado assim, herdei isso dele e gosto. E como Isso é eu tenho muito esse... maneiro. Eu sou zero à esquerda com essas coisas. Ah, mas, cara, com tutorial no YouTube hoje em dia, quer dizer, tu não pode arriscar algumas coisas, mas tem uns tutoriais bem legais aí para você aprender. Então é isso. Então, e tem uma coisa, voltando àquele assunto da atenção do trabalho do home office, é uma coisa que eu tenho feito que é o seguinte, é alternar entre uma coisa que eu faço manualmente, que eu tenho que pensar outra coisa, e o trabalho intelectual e o trabalho, entendeu? Então eu estou tentando balancear isso. Então, por exemplo, tem dia, cara, que eu não pego um livro. Tem um dia que eu não tenho que estar lá na plataforma do Estado. Porra, se eu ligo pro lugar, só manda tal madeira que eu vou construir um negócio aqui. Aí sento com a Lohane, a gente faz um plano, discute alguma lá, eu vou lá e faço. Entendeu? Maneiríssimo. Ah, Rodrigo Hilbert, total. Mas me diz uma coisa aqui, pegando o gancho que você falou agora, que também que eu não perguntei muito. Os seus alunos, eles participam bem das plataformas? Porque lá na minha Não, escola, por exemplo, a maioria nem consegue muito participar da atividade. Você usa o WhatsApp também? Você manda por... eles decidiram num movimento muito bacana e político também, que nenhuma turma do colégio vai entrar na plataforma enquanto todo mundo não tiver acesso garantido a ela. Caramba! Então eles não estão entrando. Mas tem Eu tenho, pressão da CRE, no caso é outro nome, né? CRE é regional, escola regional. regional. Cara, assim, a gente continua fazendo nosso trabalho na plataforma, porque assim, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar nossas contas, né? É uma questão muito que dá muito pano para manga, né? A gente pode debater muito isso, mas a gente precisa continuar pagando nossas contas. Então, acesso à plataforma, a gente bota alguns conteúdos lá usando conteúdos do CDR, conteúdos oficiais. Eu não coloco textos meus, eu não coloco vídeo meu, áudio meu, não tem nada disso. A gente só usa materiais que tem disponíveis na internet e que foram produzidos por algum órgão, por uma instituição, né? Que deu legitimidade àquele material. E atualmente eu acho que pouquíssimos acessam, sim, mas acho que praticamente nenhum. Mas ainda eu tenho alguns grupos com algumas turmas de WhatsApp, porque eu supervisiono alguns estágios, a gente troca uma ideia. De vez em quando eu entro lá, jogo uma bomba e saio correndo, eles começam a discutir. Então eu jogo... às vezes então eu jogo a bomba e fico lá, né? Instigando mais, como eu faria numa sala de aula, só que no WhatsApp. Travou um pouquinho. Vamos explicar. De novo, vou ter que sair. 48 minutos, vamos pro desfecho. Vem cá, Guigui. Entretém um pouco as pessoas aqui que o tio Alan caiu. Calma, voltou. Você tá mexendo no ambiente alfabetizador? Quem? Você? Eu? É? Você botou a letra U de cabeça para baixo. Caio, tá escutando? Fala. Tô, Deixa eu tô. te falar, antes eu ouvir que tá terminando. Caio, você é um excelente entrevistador e um excelente âncora, entendeu? Eu já imagino você com um talk show tipo Jô Soares, com uma canequinha assim, que você vai dar um talk show pedagógico. Não é? Pô, maravilhoso. Depois vamos trocar uma ideia. Eu tava falando com o Leozinho pra gente ver se fazer um podcast, uma parada Pô, ia assim. ser maneiro. Pô, com certeza, cara. Aí a ideia seria o seguinte, discutir, a gente pegar educação, futebol, política, comida e masculinidade. E misturar tudo isso, ter sempre um convidado, uma convidada. Pô, maneiríssima ideia. Ou a gente faz porque no Instagram dá para fazer uma live com 4, 5 pessoas. Ou a gente faz uma live no YouTube, ou a gente monta podcast. E o Leozinho é design gráfico, tá fazendo até mestrado nisso agora. E ele falou, cara, eu posso cuidar da parte visual, áudio, papapá. E eu já tenho até a primeira sugestão, a gente discutir masculinidade e a relação
que a gente tem e a masculinidade tem com o futebol. Entendeu? Pô, é incrível. E aí Pô, depois eu vamos topo. amadurecer. Eu tô fazendo essa proposta aqui para deixar registrada que eu tô fazendo essa proposta, entendeu? Com certeza. Pô, eu super topo, tamo dentro. E é um assunto importante, né? E é Pô, difícil de trabalhar também, né? cara. Nada, E é a gente fácil. querendo. Não, é fácil, mas tipo assim. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Eu gostaria também de ter um grupo assim de homens pedagogos que trabalham com alfabetização, com ensino fundamental, não Pô, necessariamente ensino bacana. fundamental, mas ia ser legal ter uma troca assim com pessoas de outros lugares do Brasil. Pô, vamos pensar aí. Gostei dessas ideias. Gostei dessas ideias. Mas fala aí antes que eu termine. O que a gente estava falando mesmo antes de cair a última vez? Pera aí, A gente já rapidinho. falou tanta coisa. Me diz aí uma música. Pô, cara, Sugere uma música sei aí. lá. Não sei. Tenho escutado tanta coisa. Eu tenho Tipo o escutado quê? muito Caetano Veloso. Eu tenho Ah, você é escutado muito. DJ também, né? Você era DJ. Eu já te vi tocando Fui, no Circo Voador. né? Fui durante um tempo, mas não sou mais, sou um ex-DJ, tô curado. É porque a night é meio tensa. E eu nunca fui um cara da night, eu era um trabalhador noturno, um trabalhador da noite, entendeu? Eu nunca gostei de estar na noite, a noite pra mim foi feita pra dormir. Também concordo. Eu trabalhava porque eu precisava de grana, eu gostava de fazer aquilo e eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que eu ia chegar aos meus 30 anos e não ia mais ter que trabalhar com isso, porque eu não queria mais perder sábados com a minha queridíssima companheira, nem perder festas de família, nem deixar de viajar porque eu tinha que estar trabalhando num sábado à noite. Então, e deu certo. Aí eu... Maravilha. Mas Por isso volta que aí, o sou que você isso. tem ouvido de música? O que você tem ouvido de música? Eu Você tenho ia ouvido falar? Te cortei? muito MPB, direto, assim, muita coisa. Alguma coisa de música eletrônica. Tenho escutado muito Caetano Veloso. Outro dia eu cismei com a música que ele canta e fiquei escutando ela o dia inteiro. O Lohane estava aqui em casa cantando ela outro dia, porque eu fiquei o dia inteiro escutando a mesma música. Então é isso, eu cismo com uma Qual? música, com um cantor. Qual? É uma música que o Léo Jaime canta, cara, que eu também não lembro o título, o Mensagem de Amor. É uma música com o do Paralamas. Que é do Paralamas, ele fez uma versão de um disco acho que nem saiu no Brasil, Put Your Mile, e eu fico escutando assim, eu cismo com uma música, com um cantor e fico escutando Pô, direto. cara. Tem um microscópio atrás de você, cara? Oi, tem um microscópio de brinquedo aqui que eu ganhei de uma professora. E o Guigui tá pesquisando aqui o coronavírus no microscópio, né, Meu Guigui? Deus. Vem cá, mostra aqui. O tio Alan. Você já viu o corona no microscópio? É claro que não, é só de adulto. Deixa eu ver Oh, meu Deus. tá tudo escuro. Mas ele não tá funcionando mais muito bem, não. Mas é bem legal pra brincar. É bacana. Botei aqui pra comprar aqui o cantinho da ciência. Tem um Cantinho globo da ciência. pra mostrar, aprender que na Terra não é plana, né? Rapaz, esse tem isso, negócio né? da casa a gente não tá... Tem que ensinar, né? Tá O mundo dá chegando voltas. bem, né? Capota, né? Capota. Pois é, você viu outro dia a gente estava aí achando que nós tínhamos ganhado essa guerra, que a gente ia ficar 30 anos no poder, E eu vi transformar uma esse coisa país, e hoje pequena e tá branca. Eu acho que é o corona. É, a gente Como é que caiu é? da cadeira, né? O que ele falou aí? Ele falou que acha que Fala, é o corona. Guigui. Você acha que é? Aham. Vem meu aqui, Deus. papai, vem aqui. Mostra aqui. Como é que ele é? Como é que é o corona, Como é que é Guigui? o corona? Como é que a gente vai saber se ele é pequeno? Como é que a gente vai saber se ele é pequeno? Você tá com saudade da escola, Guigui? Eu vi uma coisa branca. Silêncio, papai, vê. Olha. Tá bom, deixa eu terminar aqui com o tio Alan. O Bolsonaro diria que o vírus do corona é vermelho, porque é comunista, veio da China. Acho que é o corona, Putz, papai. nem me fala, né? Eu acho que ele tá funcionando. Quanto tempo será que ele aguenta É ainda? corona, ele Cara, eu é acho que esse cara corona, fica, se reelege. corona. As nossas instituições estão esfaceladas e Ai, ai. parece que elas estão fazendo um concurso de redação, né? Nota pra lá, nota pra cá, pra ver quem que escreve a nota mais bonita e o cara destruindo tudo. Até
como diria meu orientador, um tsunami neoconservador, liberal, neofascista e arrasando tudo. E a gente vive numa bolha, né? A A gente gente vive não tem numa bolha. dimensão. Não, acho que até tem um pouco, né? Porque a gente está aí lendo as coisas. Dimensão? Que dimensão? Mas é um tsunami, dimensão? cara. A gente precisa agarrar o que a gente conseguir, deixar Muito fácil. instituições. O que ele falou aí? Muito fácil. Ah, a gente Não sei o precisa que. deixar Quer atenção. agarrar um pouco das coisas que a gente conseguir, cara. E depois que esse tsunami passar, a reconstrução vai ser bem complicada. Faz parte da história também, nessas idas e vindas, um domínio de um setor, domínio de outro. Né? Dizem que a história é cíclica, né? Que Marx, como é que Marx fala? Quando ela se repete como farsa, né? No nosso caso, não se repetiu como farsa. Eu vi o corona É engraçado, né? Porque tem gente que é mais otimista. As pessoas que eu converso preferem, mas aqui o seu relato me deixou mais tenso. Ô, Caio, eu acho o seguinte, a gente tem um novo AC e um novo DC, tá? Agora é antes de corona e depois de corona. E eu sou um pouco pessimista, eu admito isso, mas eu acho que o mundo que a gente conheceu não existe mais, vai ser um novo mundo. E como é que é esse mundo, basicamente? Quais são as grandes diferenças? Cara, eu não sei, mas eu acho que, não sei se para todo mundo, mas acho que para uma grande maioria, a gente vai passar a valorizar algumas coisas que nós não valorizávamos, alguns contatos, a presença de algumas pessoas ainda aqui nesse plano, os hábitos. Eu não tinha hábito, por exemplo, de comprar coisa no mercado e lavar tudo. Agora eu nunca mais vou deixar de lavar tudo que eu compro no mercado. Nunca mais. Isso aí eu já fazia, né? Na época que eu era casado, eu peguei esse hábito. Não fazia. Agora aqui em casa eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Sabe, toda vez agora que eu sei lá, que eu sair, que eu for na rua e for pensar em comer alguma coisa na rua, se eu for comer alguma coisa na rua, uma coisa que eu quero deixar de fazer, eu vou ficar neurótico. Vou lavar minha mão 500 vezes, vou usar litros de álcool gel. As pessoas botam a mão na comida, botam a mão nas coisas, né? Cospe, sei lá, sem querer, né? Falando. Sim. E eu acho que tem uma relação que eu acredito que essa vai mudar bastante, que é dos governos, de quem toca a política mundial, no estudo de pandemias, né? O Trump, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez foi acabar com um grupo que o Obama tinha feito para estudar os vírus pandêmicos, né? E eu acho que agora o coronavírus, que é o Covid-19, que é um tipo de coronavírus, já estudavam vacinas para coronavírus lá desde 2012. Mas tanto é que os estudos que eles usam hoje para a vacina do Covid, da Covid-19, do vírus da Covid, os estudos que iniciaram com os primeiros coronavírus. Então acho que essas relações também vão mudar. A própria ciência, acho que estava caindo muito em descrédito, aquele discurso anticientífico, acho que isso também é uma coisa que vai mudar um pouco. Que bom, né? Então isso é um legado bom do corona, né? Eu acho que vão ter voltar a ouvir a ciência. Entendeu? Acho que vai ter... A ciência tem coisas bacanas. A gente não... Fala. Vou estar me vendo aí, porque estava acabando. 58 minutos. Acabou. Que pena. Vamos fazer nosso podcast, hein, cara? Vamos, eu tô aqui. Se a gente sobreviver à pandemia. Não, a gente vai sobreviver porque a gente vai precisar reconstruir essa terra aí. Entendeu? Repovoar essa terra e reconstruir essa terra aí. Tomara. Ainda não perguntei sobre religião. Esqueci de perguntar sobre religião. A gente faz. Você tem religião? Não sei te dizer. Acredito em muita coisa. Acredito em muita coisa. A amiga falou outro dia que eu acredito em tudo e não acredito em nada. Eu acho que eu sou meio assim, cara. Eu acho que Lohane diria que eu sou meio assim. Acredito em tudo e não acredito em nada. Acho que é mais ou menos isso. Mas então, Alan, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação, sabe as palavras, sempre embasadas, reflexões, troca de ideia.
Depois de ter visto o Simbora. Mengão campeão da Libertadores de novo hoje. Pô, cara, Um bate-papo para fechar o domingo. o pessoal até gritou quando saíram os gols. Parecia que o jogo era agora, ao vivo. Engraçado, engraçado. Mas obrigado, Aqui também, cara. eu tava tirando cochilo com o Gui e acordei. Tinha até gente gritando, Corona! Não sei se era vascaíno ou flamenguista. O cara foi na hora que tava todo mundo gritando o gol, gritou, Cara- Corona! O cara tava pedindo uma cerveja. Dá a Corona aí, não sei o quê. Putz, coitado da Corona cerveja, né? Ninguém mais vai querer comprar. Verdade, verdade. Obrigado, Vamos cara. fazer, vamos fazer. Valeu, Débora. Valeu, Caio. Valeu, gente. Valeu, Até a obrigado, próxima. gente. Amanhã tem mais, é todo dia, live e entrevista. Valeu, tchau. Valeu, Ana. Boa noite. Obrigado.